Bom dia aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger. Assino as minhas obras como M.E. Krieger e sou escritor de terror. Para quem não é inscrito no meu canal, se inscrevam, compartilhem se gostarem, dão um joinha e comentem no final do vídeo sobre o que acharam e conseguirem entender da mensagem do vídeo. Nesse vídeo vou falar sobre inspiração. De onde vêm as inspirações que nós, escritores, temos e como podemos observar cada aspecto dessa inspiração. Como eu comentei no início, nesse tema de vídeo é sobre a inspiração. Quando falamos em inspiração, muitas vezes encontramos elementos que estão relacionados ao nosso dia a dia. Isso, é uma inspiração externa. O que quer dizer com isso? Que essa inspiração está motivada ao longo do nosso dia a dia. Os eventos que sucedem, alguma conversa que a gente consegue captar, mudanças no clima, entre outros diversos aspectos desse evento que está relacionado com a vida cotidiana, a qual, por exemplo, lugares, estou passeando, viajando, olho um determinado evento nesse lugar, vem a ideia. Situações, por exemplo, numa festa, ali vem uma ideia. Tudo está relacionado a lugares. O escritor sempre está atento de uma forma direta ou indireta. E como posso fazer isso? Vamos lá, anotar essas ideias. Por exemplo, é uma técnica que eu uso muito. Eu não uso um caderninho para fazer anotação. Hoje em dia, a pessoa está com tudo na mão, um celular. O que eu faço? Abro o aplicativo do Gmail, envio um e-mail para mim mesmo, deixando uma anotação. Por exemplo, um acidente. Pronto. Para mim já é um ponto inicial. Por quê? Porque quando chego em casa, eu vejo a leitura da matéria sobre o acidente que aconteceu na cidade. E a partir dali começo a ver se tem uma impressão, ver algo que possa conotar um livro, uma história a ser contada. Tudo tem certa influência. E quando falamos influências internas e influências, existem duas grandes influências, a externa e a interna. A interna está relacionada com as nossas crenças. E a externa são todos os eventos que sucedem ao longo do nosso dia a dia. Nós não vivemos numa ilha ou numa bolha isolada. Nós influenciamos e somos influenciados. As relações sociais é uma mão dupla. Não existe. Não é mais possível
botar assim, a existência de um escritor que vive trancafiado num gabinete escrevendo. E isso não existe mais. E possivelmente acredito que nem existiu. Porque todos somos influenciados por alguma coisa. E nesse tipo de influência, está relacionado à vida cotidiana, a qual observo o seguinte ponto. E tudo que acontece ao nosso redor pode servir como um ponto de inspiração. Outro aspecto de inspiração é a literatura. Estou lendo um livro, veio uma ideia. Estou vendo um filme, veio uma ideia. Por exemplo, hoje estou lendo Lovecraft, estou lendo Gabriel Garcia Marques, George R.R. Martin e Freud. Tudo isso serve de influência? Com certeza. Me dá inspiração para escrever alguma coisa? Sim, com toda certeza. Muito. Principalmente pegar Martin Heidegger e Freud. O que me ajuda? A construir meus vilões, os meus personagens. Por quê? Porque todos os personagens, todo mundo tem seus receios, seus sentimentos, seus medos. O aspecto fundamental da minha literatura é o quê? O medo. Todo mundo tem medo. Não existe ser que não tem medo. E quando encaramos o medo, como comentei em outro vídeo, nós temos duas únicas reações: correr ou reagir. E como essa literatura vai me enriquecer? De duas coisas: o vocabulário e a forma de escrita. Precisa dizer mais alguma coisa? Não, né? Repito, a literatura, além de dar inspiração, também vai ter enriquecer a tua forma de escrita e o seu vocabulário. Outro aspecto aqui da inspiração, também externa, é a natureza. Eu tenho o costume de dizer o seguinte: perguntar melhor falando, nós estamos dentro ou fora da natureza? Respondem. Alguns dizem, não, estamos fora da natureza. Outros dizem, nós estamos na natureza. Quem respondeu fora da natureza está errado. Por quê? Vou explicar. A natureza está presente em nós. E nós estamos presentes na natureza. Nós não conseguimos viver fora dela. Nós somos ela. A natureza, por exemplo, a enchente, eventos naturais, como enchente, deslizamento, terremoto, vendavais, entre outros eventos naturais, são contundentes para também dar ideias para nós escrevermos. Por exemplo, quando falamos em eventos naturais, por exemplo, uma ida ao parque pode te ajudar. Um passeio, por exemplo. Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de ir para um lugar. E nesse lugar, que fica em Rio Grande do Sul, não vou falar o nome, porque acredito que já imaginam, e lá sempre me ajuda a dar inspirações, me ajudam em buscar uma nova fonte de inspiração. Por quê? Porque o ser humano, ele sempre é influenciado. O ser humano influencia.
E nesse lugar, que fica no Rio Grande do Sul, é um lugar onde, digamos, reinicia a minha mente, onde estabelece uma nova conexão com a natureza. Tudo isso é fundamental. Você, escritor, tem que encontrar esse lugar. Tem que sempre se reconectar com a natureza. Outro aspecto da inspiração são as nossas experiências pessoais. É a nossa vida. Aqui entra o aspecto da inspiração interna. Vou recapitular aqui. Existem dois tipos de inspiração: externa e a interna. A externa, por exemplo, é a vida cotidiana, é a literatura e os eventos na natureza. Quando está relacionada com a nossa experiência pessoal, é uma inspiração interna. E a sua experiência pode ser uma grande fonte de inspiração, pode ser uma mina de ouro, porém, aqui você tem que ser muito cuidadoso, muito delicado. Por quê? Porque pode mexer com outras pessoas, a qual você precisa ter ciência de que irá mexer. E muitas vezes, por exemplo, em feridas que não foram cicatrizadas. Mas a escrita irá te ajudar a compreender os eventos que sucederam na sua vida. Escreva. Não importa. Escreva. Muitas vezes você pode ligar aquele botãozinho e escrever. Quando eu digo aquele botãozinho, vocês entendem, né? Porém, entre todos esses aspectos da inspiração, vida cotidiana, literatura, natureza, pessoais, tem que ter uma fundamental, um exercício fundamental, que é uma inspiração também, pesquisa. A pesquisa vai te ajudar a desenvolver um melhor trabalho. As demais vão te influenciar. A pesquisa vai te ajudar continuamente. Não é uma inspiração, é uma etapa, eu digo. Por quê? Porque a pesquisa, ela é precisa acontecer. Ela é fundamental para ser realizada. Por exemplo, você faz uma pesquisa sobre um determinado evento, e de repente pode vir uma ideia. Sim, é uma fonte de inspiração. Mas também é uma etapa para o processo de escrita. Simples. Não tem que fugir. A pesquisa, ela vai te ajudar em dois aspectos. Primeiro, a construir seus personagens e os cenários dos seus livros. Continuamente, eu utilizo para me ajudar a dar um baseamento na literatura que estou escrevendo e também como construir melhor os meus personagens. São dois alinhamentos que a pesquisa tem que estar presente, além de ser uma fonte de inspiração. Agora, vocês podem perguntar, de onde vem tanta inspiração? Vamos lá. A inspiração, as ideias, elas podem vir de várias maneiras. Uma delas, ler muito. E vocês podem ver que li vários livros que não é atrás de mim. Vai ter mais embaixo.
leia muito, escreva, primeira coisa, no papel. Escreva. Reescreva. Escreva. Reescreva. Tem que encontrar a sua forma, o seu olhar, melhor falando, sobre o exercício da escrita. Por quê? Ela vai te acompanhar pro resto da vida. Além de escrever e ler muito, eu escuto música. Música, vamos lá. Dependendo da ideia que eu estou querendo colocar no papel, escrevo um rock. Escuto rock, melhor falando. Um rock, por exemplo, Metallica, AC/DC, Guns N' Roses, Led Zeppelin, entre outras. Porque se eu citar, é capaz de esquecer de uma. Ou música clássica, jazz, blues, trilha sonora. Tem que encontrar o seu ambiente propício para escrever. Cada um tem o seu ambiente. Não adianta imitar. Tem que descobrir e aperfeiçoar ele. E aperfeiçoar como faz isso? Exercício. Como? Eu respondo uma pergunta. Como você estuda matemática? Lendo ou realizando os exercícios? Responda. Não precisa responder para mim. Responde para você. E a partir dessa resposta, você vai encontrar a resposta desse momento. Como aperfeiçoar a escrita. Simplesmente com uma palavra. Escrever. Nesse aspecto, a fonte de inspiração está presente em vários momentos da nossa vida. No nosso cotidiano, na literatura que a gente lê, na natureza. Quando falo em natureza, não estou falando do cachorrinho, do bezerrinho, não. Estou falando de um contexto mais amplo. Eu volto a perguntar. Nós estamos dentro ou fora da natureza? Com essa resposta, tenho certeza que vai compreender a mensagem que estou tentando transmitir. A natureza é uma fonte de inspiração contínua, a qual tudo está alinhado ao seu aspecto de literatura. Para quem assistiu o vídeo até o final, fico muito agradecido. Dá um joinha, compartilhem e comentem. Lembrando, toda sexta-feira tem um novo vídeo no canal. Um forte abraço e até mais.